Começa agora mais uma entrevista especial sobre as perspectivas para o empreendedorismo brasileiro de micro e pequenos negócios em 2023 no Brasil. Hoje vamos receber o professor Paulo Roberto Feldman, que é engenheiro de formação e com pós-graduação em administração de empresas, foi um dos integrantes do governo de transição. Seja muito bem-vindo, professor Paulo Feldman. Muito obrigado, Milena, pelo convite. É uma honra enorme estar aqui, poder falar com você, com seus ouvintes e espectadores. Muito obrigado. A satisfação é toda nossa e a expectativa também é muito grande aqui do nosso lado. Eu acredito que sua entrevista vai ser, se não bastante reveladora, pelo menos bem orientadora para os empreendedores de micro e pequenos negócios aqui no Brasil. Porque durante a campanha do presidente eleito Lula, muitas ideias foram ventiladas, né? E a gente precisa dar pelo menos uma mínima noção para a nossa audiência do que vem por aí a respeito de MEIs, de MPEs. Então, quero começar do começo. Já querendo saber aí do senhor, qual que é a visão do governo do pequeno negócio? O que para o governo que vai começar é de importante o pequeno negócio? Veja, nós temos muitos problemas no Brasil em relação ao pequeno negócio. Só para te dar um dado, o pequeno negócio no Brasil, ele é 99% do total das empresas. Eu não estou exagerando, não. Esse é um número mesmo oficial do Sebrae. Total das empresas brasileiras, apenas 1% são médias e grandes. 99% são as pequenas e micro. Então, é um contingente enorme de empresas. São quase 8 milhões de pequenas empresas. No entanto, elas têm uma participação muito pequena no PIB, uma das mais baixas do mundo. 29% do PIB brasileiro apenas vem das pequenas e microempresas. Pra você ter uma ideia, em países como a Itália e a Alemanha, esse número é acima de 65%. Mesmo nos Estados Unidos, que não é muito alto, é mais da metade do PIB americano vem da pequena e da microempresa. América Latina, nossos vizinhos aqui, todos eles têm a pequena empresa participa muito mais do PIB do que no Brasil. O Brasil puxa a média da América Latina para baixo. Então, realmente, nós temos problemas. Que problemas? Faltam políticas públicas, faltam iniciativas governamentais para que a pequena empresa possa ser mais atuante. Só para te dar algum exemplo, nós no Brasil, a pequena empresa brasileira não exporta. Nós não temos exportação que saia da pequena empresa. Na Itália, mais da metade das exportações italianas saem da pequena empresa. Outro dado, não temos inovações que saem da pequena empresa. No Brasil é muito raro uma pequena empresa inovar. Há países onde praticamente toda a inovação sai da pequena empresa. Então, nós temos problemas no Brasil e precisamos acertar. Problemas de todos os tipos. Você vê, a pequena empresa brasileira tem sérios problemas, sérias dificuldades para conseguir investimentos, recursos para investimento, para conseguir empréstimos, crédito, paga uma carga tributária altíssima. Não faltam problemas para as pequenas empresas. E é isso que nós discutimos agora no governo de transição. Como que vamos resolver todos esses problemas? Exatamente. Qual que seria o caminho, então, inicial? Criar um ministério próprio, por exemplo? Uma secretaria especial? Olha, isso foi até cogitado, mas não é a solução imprescindível. A proposta que nós fizemos é que os assuntos ligados à micro e pequena empresa serão resolvidos no âmbito do Ministério da Indústria e Comércio. O antigo MDIC, né, era chamado MDIC, Ministério da Indústria e Comércio. Esse ministério foi extinto neste governo, as atividades se incorporaram ao Ministério da Economia, mas agora, com o governo Lula, eles voltarão a existir. O governo Lula vai desmembrar o Ministério da Economia em 3 ministérios, que é o da Fazenda, o do Planejamento e o da Indústria e Comércio.
a pequena empresa terá o seu encaminhamento dos seus problemas, então, debaixo do Ministério da Indústria e Comércio. Haverá uma secretaria da pequena empresa neste ministério que será responsável por resolver todos esses problemas que eu te falei. É necessário que haja uma secretaria, não é necessário que haja um ministério específico, mas é necessário uma secretaria que tenha condições de encaminhar a solução para todos esses problemas, que são inúmeros, e são problemas que fazem interface com outros ministérios. Sim, sim. A respeito, por exemplo, dos 100 primeiros dias, o que os empreendedores de pequenos negócios podem esperar? A gente já vai enxergar alguma coisa de prática logo no comecinho do governo? Olha, eu acho que medidas práticas, claro, elas não podem acontecer de uma hora para outra, né? Mas há problemas sérios hoje para os pequenos empresários que precisam de uma solução urgente. Vou te dar um caso, um exemplo. Os empréstimos. Os pequenos empresários têm tido muita dificuldade em conseguir linhas de crédito. Mesmo o Pronamp, que foi criado durante a epidemia, a pandemia, né, no começo de 2020, o Pronamp, quando foi criado, parecia uma linha de crédito interessante, porque naquela época a taxa de juros era da ordem de 3%. Hoje, a taxa de juros é da ordem de 18% a 19% ao ano. Então, o pequeno empresário que toma esse empréstimo via Pronamp, ele complica a vida dele, porque depois não consegue pagar, fica inadimplente, que é o que está acontecendo. Então nós temos hoje um problema muito sério de muitos pequenos empresários inadimplentes. Vamos ter que ver uma solução para isso, e temos esse problema de que as taxas de juros que são praticadas estão muito altas. Então vai ser necessário conversar com os bancos e tentar encontrar uma taxa de juros mais razoável, que não complique tanto a vida do pequeno empresário, que ele não fique depois inadimplente e não consiga pagar. Então, para isso, nós visualizamos uma solução através dos bancos públicos. Você tem bancos hoje, como o Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal, que são bancos na órbita do governo federal, que eventualmente poderão praticar taxas mais razoáveis para as pequenas empresas. Nós vamos verificar a possibilidade dessas medidas. E, claro, vamos conversar com os bancos privados para ver a possibilidade de que haja uma redução nas taxas do Pronamp. Porque tem um dado muito importante, Milena, a Constituição brasileira diz, no artigo 179, que a pequena empresa tem que merecer um tratamento especial. É gozado, porque é um princípio que está na Constituição que não é seguido. O Brasil não dá nenhuma atenção especial para suas pequenas empresas. E deveria dar, é uma medida adotada no mundo inteiro. Pequenas empresas, em qualquer país do mundo, são tratadas de formas especiais. No caso do Brasil, isso só está na Constituição, mas não acontece de maneira nenhuma. Se você for ver, as taxas que são praticadas para as pequenas empresas hoje no Brasil são muito maiores do que as praticadas para as grandes empresas. Então é o contrário do que a Constituição diz. E isso que eu estou te falando é resultado de estudos feitos por empresas de consultoria internacional, que vieram aqui, analisaram e verificaram que o Brasil é um absurdo em termos de pequena empresa. A pequena empresa no Brasil paga taxas de juros mais altas que as grandes e paga mais impostos que as grandes. Tudo ao contrário do que deveria acontecer. Professor, Oi, desculpe. Não, pode concluir, desculpe. Eu disse que essa será a prioridade, digamos, número 0 da nova Secretaria de Pequena Empresa, porque são problemas que estão afetando agora o bolso do pequeno empresário. Então, ou seja, nos primeiros 100 dias, a gente pode esperar que haverá alguma solução para que os empreendedores de pequenos negócios sanem suas dívidas, então?
pelo menos um encaminhamento. Eu não sei se em 3 meses, em 100 dias, nós vamos ter as soluções, mas nós vamos propor medidas para chegar nessas soluções. Certo. Realmente a questão do crédito é uma questão fundamental que precisa de taxas mais baixas. E, por exemplo, o BNDES poderia participar de alguma forma nesse caminho? Porque a empresa que não está endividada, principalmente falando de pequenos negócios, micro e pequenos negócios, alavanca muito, é muito importante, mais ainda, né, a questão do capital de giro, do não endividamento. Seria uma solução possível poder contar com o BNDES nesse caminho ou não? Sem dúvida nenhuma. E veja, um fato positivo é que o BNDES agora vai também mudar de casa e ele vai ficar debaixo do mesmo ministério onde está a pequena empresa, né? Então, isso será muito bom. O BNDES é responsável por uma das melhores soluções que já aconteceu no Brasil para a pequena empresa. Ela foi uma medida adotada na época que o presidente Lula foi presidente a primeira vez, no começo desse século XXI, que foi a criação do cartão BNDES. O cartão BNDES foi uma coisa muito boa, que dava uma facilidade enorme ao pequeno empresário, era uma espécie de cheque especial. O pequeno empresário tinha um cartão e, através desse cartão, ele conseguia gastar, além da sua conta corrente, além do saldo que ele tinha, além do capital de giro que ele dispunha naquele momento, ele gastava mais e pagava taxas de juros condizentes. Era uma linha de crédito igualzinha ao cheque especial, era o cheque especial da pequena empresa. Funcionou muito bem, mas em determinado momento aconteceu o seguinte: os bancos perderam o interesse por essa linha, pelo cartão BNDES. E o BNDES ele não tem agências para distribuir isso. Precisava, sem dúvida, na época da rede bancária, que é pulverizada, tem uma grande capilaridade e poderia distribuir, então, o cartão BNDES pelo Brasil todo. O problema foi esse: o cartão BNDES não prosperou por isso, por dificuldade na distribuição dele. Nós agora vamos retomar o cartão BNDES estudando novos formatos de distribuição desse cartão. Professor, outra ideia que veio aqui em mente, antecipação de recebíveis. Também pode ser uma solução nesse caminho, né? Sim, é uma das propostas que nós estudamos. É muito importante para o comércio, principalmente, porque o comércio recebe muita coisa através de cartão de crédito, né? Uhum. Então, você tocou num ponto fundamental, que há que haver uma solução que considere os recebíveis, principalmente do comércio. Sim. Mas, porque o empreendedor ele não é o banqueiro, né, vamos dizer assim, né, para poder sustentar, né, a aquisição do seu próprio cliente. Exatamente, e você vê, o comércio vende, às vezes tem vendas expressivas, mas elas são pagas pelos clientes do comerciante via cartão de crédito. A parcelas, em parcelas, e o comerciante vai demorar muito para ver a cor desse dinheiro. Então, isso precisaria ter um mecanismo que fizesse com que o comerciante recebesse isso imediatamente. São os recebíveis. Mas isso depende de se conversar com a rede bancária para que haja uma taxa de desconto razoável, para que os bancos pratiquem taxas razoáveis e antecipem esse recebimento para o comerciante. Isso poderá ser feito com mais facilidade através dos bancos públicos, sem dúvida nenhuma. Tanto o Banco do Brasil quanto o Caixa Econômica Federal serão as primeiras instituições que nós buscaremos para conversar a respeito disso, da criação de um mecanismo de recebíveis que facilite a vida do pequeno empresário, do pequeno comerciante. Certo. Professor, vamos ter que fazer um rápido intervalo, mas na volta a gente segue falando mais sobre as perspectivas para os empreendedores de micro e pequenos negócios no Brasil. Continue com a gente. Canal Empreender, assistir já é um bom negócio.
Estamos de volta com mais uma entrevista especial sobre as perspectivas para o empreendedorismo brasileiro no campo dos micro e pequenos negócios. Eu estou hoje entrevistando o professor Paulo Roberto Feldman, que é engenheiro de formação, com pós-graduação em administração de empresas e foi um dos integrantes do governo de transição. Há pouco, antes do nosso intervalo, nós demos um panorama, do que precisa ser discutido com urgência a respeito do empreendedorismo no Brasil para os micro e pequenos negócios. E um dos pontos que o senhor tocou foi a potencialidade, desse tipo de empreendedorismo no Brasil comparado com outros países, outras regiões do mundo. O quanto o pequeno negócio ainda pode crescer e representar para a economia brasileira, que atualmente representa em torno de 30% do PIB. E uma das saídas, além de tudo que a gente já falou aqui até agora, como por exemplo, mitigar o endividamento, seria aumentar as exportações, ou seja, vender para outros consumidores, O que vai ser feito a respeito disso para ampliar essas oportunidades para o empreendedor aqui no Brasil, para que ele possa exportar a partir do ano que vem? Milena, esse ponto é importantíssimo. Veja, como eu disse, o Brasil, praticamente a pequena empresa não participa das exportações brasileiras, é menos de 1%. Enquanto na Itália, 53% das exportações italianas saem da pequena empresa. Como é que pode acontecer essa diferença? A pequena empresa brasileira é incompetente? Não, não é. Acontece que na Itália existe uma coisa chamada consórcio de pequenas empresas. Então, você reúne em consórcios, às vezes 50, às vezes 200, às vezes até 1.000 pequenas empresas formam um consórcio e esse consórcio recebe um apoio muito importante do governo italiano e que faz com que ele consiga exportar e muito. Nós, no Brasil, compramos muitos produtos italianos, móveis, roupas, calçados, que a gente às vezes pensa que é uma empresa que faz. Não, não é. É um consórcio com um número enorme de pequenas empresas. Bom, esse consórcio, então, veja, ele tem que ser criado. Alguém tem que criar. Não é fácil criar um consórcio com 1.000 empresas, por exemplo. Mas o governo italiano tem agências que fazem exatamente isso. Esse trabalho de articular a união dos pequenos de um determinado setor. Nós podemos fazer isso no Brasil com maior facilidade. Veja, nós temos uma agência de promoção de exportação no Brasil, a Apex, que está hoje no Itamaraty, mas deveria estar também no Ministério da Indústria e Comércio, voltar, que aliás é a proposta nossa, que a Apex volte para o Ministério da Indústria e Comércio justamente para fazer esse trabalho de articular a formação de consórcios e apoiar a gestão. Porque não basta você reunir 1.000 pequenas empresas, você tem que também ter uma gestão, uma coordenação da atividade delas para que as coisas funcionem. Você tem que criar uma marca para elas, tem uma série de atividades. E porque cada segmento tem a sua regulamentação também, Cada país também tem suas diferenças. Exatamente, mas é isso que na Itália é feito e de uma forma muito eficiente, que permite que haja esse número tão grande de pequenas empresas exportando. Então, além disso, outra coisa importante, evidentemente, é que o consórcio tenha vantagens fiscais, pague menos impostos. Isso funciona também muito bem na Itália, na Espanha e na Alemanha. Os consórcios têm uma carga tributária mais baixa quando exportam, para exportarem. Com tudo isso, a pequena empresa nesses países acaba exportando em muito. É isso que nós temos que fazer no Brasil, criar esse consórcio. O consórcio não é uma coisa simples, Milena, porque tem que ser aprovado também no Congresso. Nós precisamos de uma legislação que permita a existência do consórcio. Então, a Secretaria da Pequena Empresa, essa secretaria ligada ao MDIC, ela também vai, como uma das suas primeiras tarefas, se empenhar em criar uma legislação, propor uma legislação que permita a existência do consórcio de pequenas empresas no Brasil e levar isso ao Congresso para que o Congresso aprove, porque sem isso
nada vai acontecer. Mas é muito importante que aconteça. Agora, professor, por que se organizar em formato de consórcio? Já entendi que a inspiração vem da Itália e lá deu certo dessa maneira. Mas por que não, por exemplo, fazer cada um por si? Qual que seria a grande vantagem? O que aconteceria de tão diferente no consórcio? Por que facilitar, por exemplo, diminuir impostos, né? Criar mecanismos que possam facilitar o dia a dia aí do exportador? Poderia ser algo para todos. Qual que seria o grande diferencial mesmo de se agrupar, de estar reunido em consórcio? Bom ponto, Milena. É o seguinte, no mundo inteiro, a pequena empresa sozinha tem muita dificuldade para exportar, porque exportar é uma atividade complexa. Você tem que conhecer o outro país para onde você vai exportar, você tem que saber como que faz para vender naquele outro país, tem que elaborar publicidade voltada para aquele país, muitas vezes tem que conhecer a língua daquele país, tem uma série de questões culturais que cada país tem diferente do outro. Então isso não dá para o pequeno empresário, que é pequeno, se preocupar com essas coisas. Ele precisa estar num grupo grande, ter uma massa crítica e ter uma agência governamental que o ajude nisso, pensando nessas condições. E tudo isso é fundamental, mas cada empresário individualmente não consegue fazer. Se ele estiver no consórcio, aí sim. Veja, no caso da Espanha, isso é feito pelas prefeituras. Várias cidades espanholas, as prefeituras é que criam os consórcios, criam a marca, mantêm a marca e criam a capacitação dos pequenos empresários para que eles consigam ter as habilidades e os conhecimentos necessários para vender em outros lugares. Mas é complexo isso, não é fácil exportar. E tem todo um know-how aí que você tem que prover ao pequeno empresário, ou formando, capacitando, treinando, ou tendo agências que façam esse trabalho. Estou pensando também aqui de forma prática, né? Um país como o nosso, de dimensão continental, né? Mais de 5 mil municípios, se cada um fizer por si também, vira uma demanda muito grande, né? Com relação aos outros países receptores. De repente, se realmente a gente se organizar em consórcios, né? Fica mais viável, mais rápido. Mais prático também. Sim, professor, meu convite agora é a gente falar um pouco a respeito dos MEIs. Como é que o governo enxerga os MEIs? Veja, os MEIs foram uma criação também do governo Lula, né? No ano 2010, no último ano do segundo governo dele. Os MEIs tiveram uma explosão enorme no Brasil. Hoje você tem mais MEIs do que pequenas empresas. A estimativa é que hoje o Brasil esteja com mais ou menos 13 a 14 milhões de MEIs. O MEI é uma iniciativa importantíssima. Agora, existe um problema no MEI. O MEI acabou sendo mal utilizado por muitas empresas. Infelizmente, indevidamente, algumas empresas mandaram seus empregados embora e os recontrataram como MEIs, para que com isso caísse a carga tributária delas. Isso gerou uma precarização do trabalho no Brasil. Então veja, o MEI é uma coisa muito importante, mas ele não pode ser usada para precarizar o trabalho. Então isso é uma coisa que nós vamos ter que levar em conta e tomar os cuidados para que isso não aconteça, ou pelo menos que não prospere. O MEI não foi criado para isso, o MEI não foi criado para precarizar o trabalho. O MEI foi criado para que as pessoas sem emprego, principalmente as pessoas que perderam o seu emprego, para que elas possam se transformar em empreendedor. Um mecanismo que institucionalizou o pequeno empreendedor, deu a ele condições de ter um CNPJ, deu a ele condições de recolher impostos. Então, foi muito importante. Benefícios que só a formalização traz, né? Exatamente. Foi muito boa do ponto de vista de formalizar atividades. Agora, o que nós precisamos é fazer com que esse MEI
tenha oportunidades, porque neste momento o MEI está tendo muita dificuldade de encontrar atividades para si próprio, né? Seja ele quem for, tanto o motorista, quanto o encanador, quanto o pintor, quanto o marceneiro. Então, o que precisa no Brasil neste momento é o aumento da atividade econômica. A hora que a economia voltar a funcionar, que a roda voltar a girar, haverá possibilidades boas para todos os MEIs. Neste momento, os MEIs estão tendo dificuldade, mas é a dificuldade da própria economia. O grande objetivo do presidente Lula é fazer com que a roda volte a girar, né? Que a economia volte a funcionar. Com isso, a atividade dos MEIs vai fazer sentido, eles vão encontrar meios de realizarem as suas atividades. Hoje, o que está acontecendo? Os MEIs estão parados. Os MEIs não têm o que fazer porque a economia vai mal. Então, essa é a grande questão. Nesse momento, também... mais importante. Não diga, desculpe, é o delay, né? A entrevista, a gente fazer entrevista remota, existe esse espacinho. Sim. Desculpa, por favor, conclua. Imagina. Não, então, o mais importante é fazer com que a economia volte a funcionar. A economia voltando a funcionar, todo esse contingente enorme de 14 milhões de MEIs que nós temos no Brasil, vão encontrar atividade para si. E aí vai ser muito bom para todos. Eu acho que a iniciativa do MEI é uma iniciativa que tem que permanecer. Só tem que tomar os cuidados para que ele não se transforme num veículo para precarizar o trabalho. Isso não pode acontecer. Mas o MEI é importante e ele precisa que a atividade econômica retome. Sim, e também tem casos de MEI a todo vapor, né? E que o formato de MEI estipulado também precisa ser atualizado. Por exemplo, a elevação do teto, né? Acontece muito também, a gente ouve muito falar da pessoa para não sair desse regime, das facilidades, vamos dizer assim, acaba pedindo para um colega emitir uma nota fiscal, por exemplo. Muita coisa aconteceu nos últimos anos, não só no Brasil como também no mundo, além da pandemia, a guerra na Ucrânia, né? E visões também distintas e a precificação do serviço, o valor agregado de um produto, o mundo em plena transformação. Muita coisa precisa ser adequada para favorecer também. Nesse caminho, o que o senhor poderia nos adiantar a respeito, por exemplo, da reforma tributária que o governo já promete encampar, para facilitar ou para melhorar a vida do empreendedor brasileiro, principalmente do micro e do pequeno negócio e também dos MEIs? Veja, o presidente Lula tem dito que a reforma tributária é a reforma mais importante e realmente ela é, principalmente no caso das empresas brasileiras, da pequena empresa, porque nós temos problemas tributários enormes no Brasil, a desigualdade no Brasil é uma das maiores do mundo. Poucos países têm uma situação pior que a nossa em termos de desigualdade. 1% dos brasileiros, 1% mais rico dos brasileiros tem 30% da renda total do país e tem 50% do patrimônio. Isso é um absurdo, temos que mudar isso. Mas um problema que nós temos é que a carga tributária da empresa brasileira é muito alta, não só da pequena, da média e da grande. A carga tributária da empresa, da ordem de mais ou menos 35% a 36% do faturamento é tributo que tem que ser pago, é uma das mais altas do mundo para as empresas. Isso acaba com a competitividade das empresas. Então, muita coisa se discute. Acho que esse vai ser um dos temas principais do Ministério da Fazenda. Não creio que haja ainda um encaminhamento de propostas, mas eu sei que é um assunto que está sendo muito discutido e tenho certeza que reduzir a carga tributária da pequena empresa brasileira será uma das prioridades, principalmente porque temos que aumentar a competitividade da mesma. Veja, se falamos de exportação de empresas brasileiras, e isso é um objetivo,
com essa carga tributária alta, a pequena empresa não vai conseguir exportar nem com consórcio, nem com nada. Sim. Temos que diminuir essa carga. Então, tenho certeza que isso será prioritário. Eu não sei te dizer ainda, porque isso está sendo disputado no âmbito do Ministério da Fazenda. E o meu grupo de trabalho era o grupo de trabalho do Ministério da Indústria e Comércio, né? Então, eu não conheço exatamente em que pé estão as propostas nessa questão de redução da carga tributária. Muito bem, mas já deu para ter uma perspectiva muito bem embasada a partir da nossa conversa. Eu quero agradecer a participação do senhor, a sua presença aqui conosco nessa entrevista especial. E juntos, né, acredito que também a sua vontade, vamos desejar um Brasil melhor, mais produtivo, que esse futuro próximo seja de muito sucesso para todos nós e principalmente de muita produtividade também para o pequeno empreendedor brasileiro. Muito obrigada, professor Paulo Feldman. Eu é que tenho que agradecer a oportunidade, foi um prazer enorme poder estar aqui falando com você, acho que tivemos uma conversa muito agradável, muito boa, acho que tocamos em todos os pontos e realmente espero que o pequeno empreendedor tenha gostado dessa nossa conversa e tenha percebido que mudanças importantes vão acontecer com o próximo governo que vão favorecer muito a pequena empresa brasileira. Acredito que sim. Obrigada. Até uma próxima. Até a próxima. É isso. Canal Empreender. Assistir já é um bom negócio.